Olá, boa noite a todos, daqui Nuno Andrade para mais um vídeo sobre saúde natural. Já ouviste falar de hiperplasia benigna da próstata? Se és homem, provavelmente já ouviste falar. Se te interessas por estes temas da saúde natural, fica atento até ao final do vídeo, pois eu hoje vou falar um bocadinho sobre o que é esta doença, qual é as causas principais e algumas formas naturais de ajudar a prevenir ou até mesmo reverter, que é um bocado polémico, este problema nos homens. Olá, Maria Manuela Azevedo. Olá, primo, João Esperança. Um abraço. Olá, Maria Costa. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Se vocês conhecem alguém que seja homem, cliquem neste momento no botão partilhar com esse homem, porque são informações que nos interessam a todos nós que somos homens. Tá? Partilhem a bênção da saúde. Eu vou-vos contar até uma experiência pessoal de um familiar meu relacionada com isto. Tá? Olá, Maria Costa. Olá, Elsa Teixeira. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Paulo Mendes. Bem-vindo também. Olá, Maria Martins. Hoje o tema é mais virado para os homens. Mas a maior parte das mulheres tem homens na família. Filhos, marido, amante. Quem sabe? Olá, Maria Pinto. Olá, Elsa Teixeira. Beijinhos. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Ana Cristina Magalhães. A hiperplasia benigna da próstata é uma doença muito comum nos homens, a partir de uma certa idade. Aliás, um quinto dos homens, entre os 50 a 60 anos, já tem um aumento do volume da próstata. Tá? Olá, Maria Pinto. Beijinhos. Olá, Zé Carvalho. Portanto, se conhecerem homens, se alguém que está aqui conhece homens, clique no botão partilhar para que mais homens vejam esta informação. É importante, tá? Eu sou homem, por isso é que eu sei que é importante. E eu vou falar um bocadinho sobre a doença, causas e algumas soluções naturais. Olá, Ana Cristina. Olá, Josinho. Olá, Nuno Rijo, Celeste Telas. Boa noite a todos. Olá, Paulo Santos Rogado. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que tenham tido uma quinta-feira fantástica. Aqui teve um calor fenomenal. Só estava bem à sombra. Aqui é feriado na minha cidade hoje. Marinha Grande. Quinta-feira da Espiga. Feriado municipal. É não sei quantas semanas, a quinta-feira, não sei quantas semanas a seguir à Páscoa. Nunca sei, não tem um dia fixo. Só ontem é que alguém me disse que era feriado hoje, eu nem sabia. Tá? Mas não há problema. Olá, Helder Rosa, gosto em ver-te, um abraço. Olá, Mabília, Céu, Joana, novamente. Sejam todos muito bem-vindos. Então, como eu estava a dizer, se alguém conhece homens, partilhem. Tá? Esta informação é interessante para os homens, essencialmente. Tá? As mulheres não têm próstata, mas têm outros problemas e as dicas que eu vou falar aqui encaixam-se sempre no geral, da saúde no geral. Tá? Então, basicamente, a hiperplasia benigna da próstata é um aumento do volume da próstata. Tá? Nós, quando nascemos, somos crianças, temos uma próstata pequenina que vai crescendo. Quando nós somos jovens, adolescentes, e depois para de crescer, tá? Mas a partir de uma certa idade começa a aumentar ligeiramente. Isso é uma coisa normal, todos os homens isso acontece, só que em alguns isso aumenta demais. E esse aumento de volume exagerado provoca pressão na bexiga e pode provocar alguns problemas, problemas como problemas de micção. A pessoa o homem ir muitas vezes, por exemplo, à casa de banho, ou levantar-se de noite para ir à casa de banho, é muito comum também, e fazer pouquinho de cada vez, tá? Tem a ver com a próstata que está a fazer pressão na bexiga, porque está de grande demais, a dificuldade em urinar, perda de pingos de urina,
E uma das coisas que preocupa os homens é o cancro da próstata, tá? Na realidade, quando há estes sintomas, aliás, quando o sintoma do cancro da próstata é não haver sintoma nenhum, tá? E às vezes os homens ficam um bocado preocupados que isto possa virar cancro. Não é isso que acontece. São duas coisas completamente diferentes. Tá? Geralmente, se houver muitos sintomas, isto é exatamente esta doença que eu estou a falar, a hiperplasia benigna da próstata. Quando é cancro, geralmente nem há sintomas. Tá? Como é que se detecta, como é que os nossos médicos detectam este aumento? Com um exame retal, normalmente feito com o dedo, pelo médico, mas existe um exame de sangue que se chama dos valores do PSA, tá? Mas é um exame que, segundo alguns médicos que eu tive a ouvir, um deles foi o Dr. Leia Ribeiro, outro foi um naturopata que eu costumo seguir, e ambos dizem que existem outros fatores que aumentam o PSA e que pode não ter nada a ver com o aumento da próstata. Tá? Claro que faz-se uma ecografia e consegue-se ver qual é o volume da próstata. Tá? Por exemplo, fazer equitação, andar a cavalo, pode aumentar o volume da próstata. Pode aumentar o PSA, peço desculpa. Tá? E isso não significa que a pessoa tenha a próstata maior. Tá? Andar de bicicleta é a mesma coisa. Ter relações sexuais também. Tá? Aliás, quando os homens vão fazer este tipo de exame, uma das coisas que os médicos dizem para eles não fazerem não sei quantos dias antes é ter relações sexuais, porque isso aumenta os valores do PSA. Tá? Fazer ginástica muito intensa também pode aumentar estes valores, ou por exemplo até fazer uma maratona. Tá? O Dr. Leia Ribeiro fala muitas vezes que vai ao médico e os médicos mandam fazer biópsias. E ele diz que fazer uma biópsia, nós estamos a aumentar o risco de vir a ter um cancro. Porquê? Porque a biópsia à próstata, eles fazem 18 furos na próstata. Tá? Algumas pessoas, por causa deste exame, até ficam internadas um mês. E se a própria biópsia vier negativo, isso não significa que a pessoa não tenha cancro, sequer. Porque aqueles 18 pontos que foram espetados são a parte de fora da próstata. Há outra parte que não se consegue espetar. Tá? E se o cancro estiver do outro lado, por exemplo, não dá para ver sequer com a biópsia. Tá? O Dr. Leia Ribeiro recomenda sequer que não vale a pena sequer fazer este tipo de biópsia, porque estamos a aumentar o risco de vir a ter um cancro por causa das picadas que a próstata leva. Tá? Eu não sou médico, eles é que são, eles é que estudaram, eles é que dizem, e eu só trago aqui as informações. Tá? Se tiverem a gostar, coloquem uns coraçõezinhos, partilhem com os homens da vossa vida, se vocês conhecem algum, provavelmente conhecem. Tá? Eu a seguir vou falar de algumas das causas principais deste aumento da próstata e de algumas coisas naturais que nós podemos fazer para prevenir que ela não aumente tanto ou para reverter até. Tá? Porque eu tenho uma pessoa familiar, direto, eu já vou falar sobre isso, tenho provas dos exames, tá? E já vou falar o que é que aconteceu. Tá? Então é assim, existem isto é perfeitamente normal a próstata ir aumentando com a idade. Faz parte da natureza. Tá? Quando aumenta demais é que é um problema. Tá? E porquê é que algumas pessoas aumenta demais? Tem a ver com o estilo de vida. Nós vivemos num mundo completamente tóxico. Tá? Tudo o que é medicamentos, tudo o que são químicos, o ar, a comida, está tudo cheio de químicos. Álcool e café, os BPAs, que ainda há dias falei num outro vídeo, nós não conseguimos fugir, mas são substâncias derivadas do plástico e de outros materiais que mexem com o sistema endócrino, com o sistema hormonal.
que é exatamente o que acontece. A próstata é uma glândula que produz hormonas, e depois há os níveis da testosterona, do estrogênio, etc. E estes desequilíbrios é que provocam este aumento da próstata um pouco mais rápido do que deveria. Tá? Ou seja, a pessoa está a envelhecer mais depressa. Na realidade, é isso que se passa. É o que acontece com todos nós, com tantos químicos que a gente tem, poucos nutrientes. Tá? O dormir mal também afeta, como afeta qualquer doença. E depois os níveis do cortisol, que é produzido a maior parte pelas suprarrenais, também fica alterado. Tá? Por exemplo, uma das coisas que afeta o cortisol é o açúcar. Tá? Que mexe com a insulina e que depois mexe com o cortisol. O stress também afeta o cortisol. Este tipo de coisas. Portanto, estas são as causas principais. Tá? Ao fim e ao cabo, é sempre mais do mesmo. É o corpo que está oxidado demais. Está a envelhecer mais rápido do que devia, porque tem muitos químicos, pouca nutrição, não existe uma gestão emocional, as pessoas têm hábitos de estilo de vida, não fazem desporto, bebem pouca água, bebem muito álcool, muito café, fumam, que é outra coisa que prejudica, são químicos. Tá? E estas são as causas principais. Agora, soluções naturais. Existe uma substância chamada licopeno, que existe, por exemplo, nos tomates, que só é absorvido pelo corpo se houver gordura, chama-se lipossolúvel. Tá? Portanto, comer um tomate, só o tomate cru, não estamos a aumentar o nível de licopenos, mas existem estudos científicos que mostram que grandes quantidades de licopenos ajuda a prevenir o aumento exagerado, pelo menos do volume da próstata. Tá? Então o tomate pode ser cozido ou ingerido com uma gordura, por exemplo, tá? Com azeite, por exemplo, ou óleo de coco ou outra coisa, uma gordura, ou cozinhado, também pode ser cozinhado. Tá? É uma das formas de aumentar os licopenos e de estar a prevenir, que é a melhor cura de todas, é prevenir, e outra das coisas que nós devemos fazer também, nós todos, mas agora especificamente para os homens, mas nós todos temos que fazer isso, eu já faço há algum tempo, que é aumentar as gorduras boas. Tá? Comer alimentos com gordura, abacate, salmão, sardinhas, nozes, amêndoas, gorduras boas. Tá? Óleo de coco. Tá? Tudo isto é benéfico para a próstata e não só. Tá? Fazer exercício físico, não é preciso correr maratonas. Exercício físico moderado faz bem à saúde toda no geral. Tá? Há um óleo muito bom de umas sementes que são das sementes de abóbora. E eu felizmente tenho um produto, um suplemento que tem sementes de abóbora, o óleo das sementes de abóbora. É muito bom, porque também tem algumas substâncias que ajudam neste problema. Tá? Usar um suplemento de alta qualidade pode ajudar até a reverter o problema. Tá? Reduzir o café, reduzir o álcool, essas coisas no geral, aumentar a água, estas coisas no geral ajudam o corpo a funcionar melhor, neste caso também. Tá? E eu agora vou falar da experiência pessoal do meu pai. O meu pai começou a ter este problema com, não sei exatamente a idade, com uns 50 anos, talvez, ou talvez antes, tá? Mas eu sei que ele tomou mais de 12 anos, salvo erro, mais de 12 anos, foi ao médico, a próstata estava aumentada e a primeira coisa que os médicos fazem é receitar um comprimido que é para prevenir que não aumente. Todos os homens que eu já conheci até hoje que tomaram esse medicamento, todos eles tinham a próstata sempre a aumentar. E o meu pai era um deles. Tá? Houve uma vez que o meu pai fez aniversário e eu ofereci-lhe um suplemento que eu estava a usar. Tá? Mas é um suplemento que tem muitas vitaminas, minerais, antioxidantes, e ele tomou aquilo durante uma semana e por acaso coincidiu, ele tomou durante 7 dias, mas passado 10 dias foi logo fazer análises ao sangue. E uma das análises que eles fizeram foi ao PSA. E o PSA,
pela primeira vez em 15 anos ou 12 ou à volta disso, estava com valores normais, como por exemplo a minha idade. Tá? E isso mexeu com a cabeça do meu pai e ele perguntou-me se seria daquilo que eu lhe tinha dado. Eu disse-lhe que sim, provavelmente era, e que ele deveria usar uns bons meses e depois ir fazer a tal ecografia para ver o tamanho da próstata. E o meu pai fez isso. O meu pai tomou o que eu lhe disse durante um ano. Eu tenho, se alguém duvidar, eu tenho as análises do antes e do depois, tá? Do volume que tinha e o volume que ficou. Tá? Ele tomou durante um ano e ele foi um dia, ele fez 2 exames, tá? Ele fez um intermédio, aquilo já tinha diminuído de tamanho, e depois passava um ano fez outro, fez de 6 em 6 meses, mais ou menos, e ele depois foi fazer o outro, e o volume da próstata estava 9,6 centímetros cúbicos, que é assim que se mede, a menos. O meu pai diz, foi o meu pai que me disse, eu não vi, mas foi o meu pai que me disse que o médico que lhe fez o exame para ver o tamanho da próstata, que olhou para a máquina 3 vezes, como quem diz, não pode ser, deve haver um engano na máquina. O meu pai diz que a cara do médico era isso que estava a dizer. Porquê? Porque os médicos estão habituados a ver sempre a aumentar, não estão habituados a ver sempre a diminuir. Tá? Isto é o poder da nutrição. Quando nós damos bons nutrientes ao corpo, o corpo funciona melhor. E foi isso que aconteceu com o meu pai durante um ano que ele andou a fazer o que eu lhe disse. Tá? Reduziu 9,6 centímetros cúbicos de volume da próstata num ano. Coincidência ou não? Eu sei que não. Tá? Mas quem nunca ouviu estas coisas fica sempre cético, o que é perfeitamente normal. Tá? Nem eu sabia que isso ia acontecer. Foi mesmo eu, o meu pai está doente, olha, ele fez anos, o que é que eu lhe vou dar? Olha, vou dar uma coisa boa para a saúde. E ele usou, porque foi oferecido, ficava mal não usar, porque o meu pai não é muito virado para estas coisas, né? Os medicamentos são mais baratos, esse tipo de mentalidade, mas nessa altura ele realmente fez isso. E felizmente que ele fez, e que tomou, e que depois, tanto eu como ele, como o médico, toda a gente ficou surpreso como é que a próstata tinha diminuído tanto de volume. Tá? Poder da nutrição. O corpo a funcionar melhor. O nosso corpo está sempre a querer curar-se. Só falta é a matéria-prima que ele precisa. É vitaminas, minerais, coisas antioxidantes, este tipo de coisas. Está bem? Portanto, estas eram as informações que eu tinha para hoje. Se conhecerem homens, eu peço mais uma vez, partilhem com eles, porque eles nunca ouviram este tipo de histórias. Tá? Ainda hoje mesmo estive a falar com uma pessoa que trabalha comigo, que tem uma pessoa da área da medicina alopática, enfermeiro, que é muito cético em relação a estas coisas, o que é perfeitamente normal. Mas é uma pessoa que toma o medicamento também há mais de 10 anos e que a próstata está cada vez maior. Tá? E ele decidiu ir começar também, agora, hoje ou amanhã, a começar também a usar um suplemento bom e ver o que é que acontece. Tá? Isto é sempre um conjunto de hábitos. É o excesso de toxinas que nós temos que reduzir, é a falta de nutrientes que temos que aumentar, que é o que ele vai fazer, e depois também há sempre a parte do controle emocional. Estas 3 coisas é a base para nós termos saúde. Está bem? Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre este tema, pode fazer, que eu vou só andar para trás, ver se há aqui comentários, já chegou muita gente. Portanto... Cheios de sorte os homens. Nós homens temos, por exemplo, problemas de tiroide. Acontece mais que as mulheres, mas também há homens. Mas acontece mais que as mulheres. Mas, por exemplo, nós homens não temos problemas de ovários. Não é, Maria Pinto? Temos problemas da próstata. Mas mais vale prevenir do que remediar. Tá? No caso do meu pai a coisa correu bem. Mas o meu pai bebe água, alimentação nem por isso, continua a comer coisas que não deve, mas pronto, também é uma pessoa que não fuma, etc. É sempre uma questão de equilíbrio, de tudo.
Olá Celeste, Anabela, homem moreno, é o sol, esteve muito sol hoje. Olá Joana, outra vez. Olá Maria Manuela Azevedo, boa noite. Boa noite a quem chegou. Tá. Olá Mira. Olá Vandinha, parabéns Vandinha. Parabéns, beijinhos pelo aniversário. Olá Josélia. E pronto, e hoje não há perguntas, porque a maior parte dos espectadores são sempre mulheres, a maior parte. Há aqui meia dúzia de homens, mas é tudo jovem, ninguém tem estes problemas. Mas pronto, ficam as informações. Se conhecerem homens, partilhem com eles. Há muitos homens a tomar esse tal medicamento. Há muitos homens a usar esse tal medicamento que, na realidade, todos os homens que eu conheci até hoje que tomaram o medicamento, toda a gente aumentou o volume da próstata na mesma, o meu pai incluído, tá? Mas os médicos ficam de boca aberta quando as pessoas aparecem lá, quando as pessoas aparecem boas ou melhores dos problemas que têm e vão fazer análises e estão melhores, os médicos ficam de boca aberta. Como é que é possível? Tá? Porque eles não aprenderam nutrição. Só aprenderam medicação, infelizmente. Tá? E isso é uma das coisas que piora qualquer tipo de problema. São mais químicos no corpo, mais oxidação. A minha opinião não é solução. Continuo sempre a defender o mesmo. A natureza tem tudo. Nós é que deixamos de ter contacto com as coisas naturais. Tá? Apanhamos menos sol, não bebemos água tão pura, não comemos comida pura, tá? Tem tudo a ver com estes desequilíbrios todos que nós, homens, a industrialização fez do nosso planeta. A comida intoxicada, a água intoxicada, o ar intoxicado, a cabeça das pessoas intoxicada, alimentam-se com notícias, por exemplo, e isso tudo afeta a nossa saúde. Tá? Eram as informações que eu tinha para hoje, espero que tenham gostado. Vou pedir, partilhem. Há muitos homens que têm este problema, a gente não sabe, muitas vezes, porque eles até têm alguma vergonha de falar sobre isto, tá? Por causa dos sintomas, de urinar da cueca, os pingos, passar a vida na casa de banho, as dificuldades a nível sexual, etc. Tá? E há muitos homens que nem sequer falam destas coisas, portanto, pratiquem um ato de bondade, partilhem em público, quem quiser ver, quem não quiser não vê, mas ficam aqui as informações. Tá? Isto foi tirado de 2 médicos, um deles fala português, que é o Dr. Laia Ribeiro, e um outro é americano, é um que eu sigo, um naturopata, o Dr. John Axe, em que eu fui... eu gosto sempre de ver mais que um, para ver se eles têm opiniões diferentes, às vezes, de algumas coisas. Tá? Portanto, um bem-aja a todos. Amanhã é sexta-feira, é o dia das perguntas e das respostas. Às 21 horas de Portugal Continental, eu volto aqui no Facebook. Vocês trazem as perguntas, eu dou as respostas. Se souber, se não souber, vou estudar e um dia mais tarde farei um vídeo ou darei a resposta em relação à pergunta que eu não sei, que eu eventualmente não saiba, porque eu não sei tudo, ninguém sabe tudo, nem nunca vou saber tudo, mas estou sempre a querer aprender, tá? E as vossas dúvidas, muitos de vocês já me fizeram perguntas que eu não sabia, alguns, não foram muitos, mas algumas perguntas que eu não sabia responder, eu fui estudar e depois já subo, tá? Fui ver com estes tipos de médicos, naturopatas, etc. E também vou aprendendo, tá? Eu vou aprendendo e vou ensinando. E é assim, desta forma, que a gente vai mudando o mundo, devagarinho, pessoa a pessoa, tá? Beijinhos e abraços a todos, espero que tenham gostado, obrigado pelos corações, pelas partilhas, e amanhã às 21 horas estou de volta. Tragam perguntas, que eu terei todo o gosto em poder responder às vossas dúvidas, tá? Beijinhos, abraços, tchau, tchau, até amanhã.